Após 40 longos anos vagando pelo deserto, o povo de Israel finalmente estava diante da terra prometida. Moisés, o grande líder que os havia tirado do Egito, havia morrido. 30 dias de luto profundo marcaram o coração de cada israelita. Eles finalmente compreenderam o valor daquele homem de fé inabalável, de suas palavras sábias, de sua ternura paternal. Mas a jornada não poderia parar. Deus tinha um novo líder escolhido, Josué, filho de Num. Josué não era um nome desconhecido entre o povo. Ele havia sido o braço direito de Moisés durante toda a jornada no deserto. Era conhecido como um guerreiro corajoso, resoluto e perseverante. Mas suas maiores qualidades iam além da habilidade militar. Josué era incorruptível, despreocupado com interesses egoístas e, acima de tudo, inspirado por uma fé viva no Deus de Israel. Durante 40 anos demonstrou fidelidade serena, perseverança quando outros vacilavam e firmeza para defender a verdade. Era o homem certo para aquele momento decisivo. Mas mesmo sendo experiente, Josué encarava a missão com grande ansiedade. A responsabilidade era imensa. Como poderia ele substituir Moisés? Como conduziria milhões de pessoas para conquistar uma terra cheia de inimigos poderosos? Foi então que Deus falou diretamente com ele. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Deus prometia não apenas sua presença, mas também a terra. Desde as montanhas do Líbano até as margens do Eufrates, desde as praias do Mar Grande até os vales de Canaã, tudo seria deles. Mas havia uma condição clara. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Os israelitas ainda estavam acampados no lado oriental do Jordão. À frente deles, o rio representava a primeira grande barreira. Naquela época do ano, na primavera, a neve derretida das montanhas havia transformado o Jordão em uma torrente furiosa, que transbordava sobre todas as suas margens. Para qualquer observador, aquilo era um obstáculo intransponível para uma multidão de milhões de pessoas. Mas Josué sabia algo que os olhos naturais não podiam ver. O que quer que Deus ordenasse, ele daria os meios para cumprir. Antes de enfrentar o rio, Josué precisava de informações sobre o que os esperava. A poucos quilômetros além do Jordão erguia-se a cidade de Jericó, grande, rica e solidamente fortificada, virtualmente a chave de todo o território de Canaã. Suas muralhas eram tão altas e grossas que sobre elas haviam sido construídas casas. Era uma fortaleza aparentemente inexpugnável. Josué enviou secretamente 2 jovens como espias para investigarem a cidade. Os mensageiros entraram em Jericó e foram acolhidos na casa de uma mulher chamada Raabe. Mas os habitantes da cidade estavam aterrorizados com a proximidade dos israelitas. Logo descobriram a presença dos espias e os guardas começaram a procurá-los. Raabe, porém, escondeu os 2 homens no telhado de sua casa, entre as canas de linho, arriscando sua própria vida. Quando os guardas do rei vieram procurar pelos espias, Raabe mentiu dizendo que eles já haviam partido. Depois que os soldados saíram, ela subiu ao telhado e revelou aos mensageiros algo surpreendente. O terror havia tomado conta de Jericó. Todos na cidade sabiam o que Deus havia feito por Israel, como havia aberto o Mar Vermelho, destruído os reis Seom e Og, e guiado aquele povo pelo deserto durante 40 anos. Raabe confessou: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Ouvindo isto, desfaleceu o nosso coração. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Em troca de sua ajuda, os espias prometeram poupar Raabe e toda a sua família. Ela deveria amarrar um cordão vermelho na janela como sinal de proteção. Os mensageiros desceram pela janela, esconderam-se nas montanhas por 3 dias e retornaram ao acampamento com a notícia: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Chegara o momento de avançar. Josué deu ordens para que o povo se preparasse com suprimentos para 3 dias, e o exército deveria estar pronto. Mas antes de partirem, uma instrução crucial foi dada: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O povo deveria remover seus pecados e purificar-se. A ordem de marcha foi cuidadosamente planejada. A Arca da Aliança,
símbolo da presença de Deus, seria levada pelos sacerdotes à frente do povo. Quando vissem a arca se mover do centro do acampamento em direção ao rio, deveriam segui-la mantendo distância de cerca de 1 quilômetro. Ninguém deveria ultrapassar a arca. Era ela que abriria o caminho. Na manhã seguinte, os sacerdotes levantaram a arca sobre seus ombros e caminharam em direção ao Jordão furioso. O silêncio era profundo. Milhões de olhos estavam fixos naqueles homens santos carregando a arca sagrada. Passo a passo eles se aproximavam da margem. A água continuava correndo violentamente sem nenhum sinal de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. E então, no exato momento em que os pés dos sacerdotes tocaram a água, algo extraordinário aconteceu. A correnteza parou. As águas que vinham de cima pararam como se uma mão invisível tivesse erguido uma parede. As águas que desciam continuaram fluindo para o Mar Morto, e o leito do rio ficou seco. Os sacerdotes caminharam até o centro, e ali ficaram parados, segurando a arca, enquanto todo o povo de Israel atravessava em terra seca. Milhões de pessoas atravessavam um rio que, momentos antes, era uma torrente impossível de vencer. As crianças corriam pelo leito seco. Os idosos caminhavam apoiados em seus cajados. As mães carregavam seus bebês, e todos passavam entre duas paredes de água represadas pelo poder de Deus. Era demonstração inegável de que o mesmo Deus que havia aberto o Mar Vermelho estava ainda com eles. Antes que o último israelita cruzasse, 12 homens, um de cada tribo, entraram no meio do rio onde os sacerdotes estavam, e cada um apanhou uma pedra do leito do Jordão. Essas pedras seriam erguidas como memorial para que as gerações futuras perguntassem: o que significam estas pedras? E os pais contariam como Deus havia detido as águas do Jordão. Apenas quando todo o povo havia atravessado e as 12 pedras estavam na margem ocidental, os sacerdotes receberam ordem de sair. No momento em que seus pés tocaram terra seca, as águas represadas foram soltas. Com um rugido atroador, a torrente voltou a correr violentamente como se jamais tivesse sido interrompida. Israel estava em Canaã. A terra prometida estava agora sob seus pés. Eles acamparam em Gilgal, e ali Josué mandou erguer as 12 pedras como testemunho perpétuo. Naquele lugar, foi restabelecido o rito da circuncisão para todos os homens nascidos no deserto, sinal de que o concerto entre Deus e Israel estava renovado. Pela primeira vez desde a rebelião de Cádiz, celebraram a Páscoa em obediência total à lei de Deus. No dia seguinte à Páscoa, algo notável aconteceu. Eles comeram do fruto da terra de Canaã, pães asmos e espigas tostadas. E no dia seguinte, o maná cessou. Durante 40 anos aquele alimento milagroso havia caído do céu, mas agora não era mais necessário. Israel estava na terra que manava leite e mel, mas a conquista ainda estava por vir. Ali estava Jericó, imponente e desafiadora, com suas muralhas colossais. Josué se retirou do acampamento para meditar e orar, buscando direção divina. Foi então que viu diante de si um guerreiro de grande estatura, com uma espada desembainhada. Josué perguntou: "És tu dos nossos ou dos nossos inimigos?" A resposta foi surpreendente: "Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor." E então veio a ordem que Moisés havia ouvido no Sinai: "Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo." Josué caiu em adoração. Estava diante do próprio Cristo, o comandante supremo dos exércitos celestiais, e dele recebeu instruções específicas para a conquista. O plano divino era completamente diferente de qualquer estratégia militar convencional. Não haveria arietes, escadas ou cerco prolongado. Os israelitas deveriam simplesmente marchar ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. A arca seria levada pelos sacerdotes, precedida por 7 sacerdotes tocando trombetas de chifre de carneiro. Os guerreiros iriam à frente e à retaguarda, mas ninguém deveria falar uma palavra. Apenas o som das trombetas quebraria o silêncio. No 7º dia, deveriam rodear a cidade 7 vezes, e então, ao sinal das trombetas, todo o povo deveria gritar. E as muralhas cairiam. Do ponto de vista humano, aquilo parecia absurdo. Como uma marcha silenciosa poderia derrubar muralhas de pedra maciça? Mas esta era precisamente a lição que Deus queria ensinar. A vitória não viria pela força humana ou estratégia militar. A vitória seria do Senhor. Israel precisava confiar completamente em Deus e obedecer, por mais estranhas que parecessem as ordens. E assim começou o cerco mais incomum da história.
No primeiro dia, bem cedo, o exército se organizou. À frente iam os guerreiros escolhidos, depois os 7 sacerdotes com as trombetas, em seguida, a arca rodeada pela glória divina e, por fim, a retaguarda. Em profundo silêncio, exceto pelo som das trombetas ecoando pelas colinas, aquela imensa procissão marchou ao redor de Jericó. As muralhas as sentinelas observavam admiradas e alarmadas. O que significava aquilo? Onde estava o exército invasor com equipamentos de guerra? Por que simplesmente marchavam em círculo e voltavam? Os líderes de Jericó ficaram divididos. Alguns zombavam, achando ridícula aquela tática. Outros sentiam terror crescente, lembrando-se dos feitos do Deus de Israel. Dia após dia, a mesma cena se repetiu. Israel marchava uma vez ao redor em silêncio com as trombetas e voltava ao acampamento. Dentro de Jericó, a tensão aumentava. Eles inspecionavam constantemente suas defesas, mas no fundo, muitos corações estavam tomados pelo medo. Chegou o 7º dia. Ao primeiro raio de luz, Josué reuniu todo o exército. Hoje seria diferente. Hoje marchariam 7 vezes. O vasto exército começou a marcha solene. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes circularam as muralhas. Nas torres de vigia, os defensores observavam com crescente pânico. Completada a 7ª volta, a procissão parou. As trombetas prorromperam em som estrondoso e Josué gritou: "Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade." Um grito imenso explodiu no ar. E naquele instante, as muralhas sólidas de Jericó, que haviam resistido por gerações, começaram a cambalear. Com um estrondo ensurdecedor que sacudiu a terra, as enormes muralhas de pedra despencaram, levantando-se de seus fundamentos e caindo em ruínas. O impossível havia acontecido. A orgulhosa Jericó havia caído não pela força dos homens, mas pelo poder de Deus. Os guerreiros de Israel entraram e tomaram a cidade completamente. Tudo foi destruído conforme a ordem divina, porque Jericó deveria ser como primícias da terra, totalmente consagrada a Deus. Apenas Raabe e sua família foram poupadas. O cordão vermelho em sua janela a identificou, e ela foi levada para fora com todos os seus parentes, antes que a cidade fosse queimada. Esta vitória extraordinária ensinou a Israel uma lição fundamental. Quando Deus ordena, Ele também capacita. A conquista de Canaã não dependeria da força militar de Israel, mas da sua obediência e fé no Deus que faz o impossível. As muralhas de Jericó caíram pela fé, e pela fé Israel conquistaria toda a terra prometida. Esta é a história de como Deus provou que para Ele não há nada impossível, e que aqueles que confiam nele nunca serão envergonhados.